Eu já apresentei para vocês aqui no canal a diferença entre as transformações físicas e as transformações químicas. Hoje eu vou voltar a atenção especificamente para as transformações químicas e vou compartilhar aqui com vocês alguns exemplos de evidências que nos confirmam de que de fato uma reação química aconteceu. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje e que ele venha ajudar aí nos seus estudos. E não se esquece, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e deixe aí comentários de dúvidas, sugestões, tá bem? Então, vamos começar o nosso vídeo. Pois bem, pessoal, existem algumas evidências que nós utilizamos aí para poder identificar se reações químicas estão acontecendo ou não. As 5 mais importantes que normalmente se utiliza são essas aqui. Primeiro, a liberação de calor. Segundo, mudança de cor, liberação de gás, formação de sólido e mudança de odor. Se você parar para perceber aqui, ó, notem que todas essas evidências são perceptíveis por meio aí dos nossos sentidos, né? Então são evidências organolépticas, a gente consegue identificar por meio dos sentidos. A liberação de calor, por exemplo, pode ser percebida por meio do tato. Não só a liberação, mas como a absorção de calor, né? Ou uma reação química onde está acontecendo o aquecimento ou o resfriamento durante o processo, né? Então isso pode ser percebido por meio do tato. Uma observação importante aqui: nem sempre nós podemos utilizar dos nossos sentidos para poder evidenciar se está acontecendo a reação química ou não. Por quê? Essa liberação de calor, se for muito violenta, né? Se for uma liberação de calor muito alta, você corre o risco de sofrer uma queimadura. Um outro exemplo: se você tentar identificar a mudança de odor utilizando aí o seu olfato, se essa substância produzida for tóxica, né? Então corre o risco aí de você se intoxicar. Então é por isso que na química a gente utiliza outros instrumentos, né? Utiliza aí análises para poder fazer essa evidência sem necessariamente nos colocar em risco, tá? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de cada, tá? Eu fiz algumas experiências aqui e vou compartilhar com vocês. E a primeira delas, eu vou mostrar aqui a liberação de calor. Uma reação simples de liberação de calor é a combustão do etanol, o álcool comum que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Olha só, o etanol, que é o álcool comum, possui essa fórmula C2H6O. Quando ele reage com o oxigênio, ele forma o CO2 e água. Nesse processo aqui, acontece a liberação de energia que estavam presentes nos reagentes. Essa energia é liberada na forma aí de calor, e forma-se aí os produtos, tá? Então a queima, né, a combustão do etanol, a combustão do álcool, ela pode ser exemplificada aí como uma liberação de calor, tá bem? Para o nosso segundo exemplo, eu trouxe aqui a reação de substituição da prata pelo cobre. Como assim? Bom, nós temos aqui uma solução de nitrato de prata. É um cristal, né, um sal, que foi dissolvido em água destilada, tá? E aí formou-se uma solução de nitrato de prata aquosa. A gente pegou e colocou essa solução em contato com o cobre metálico extraído aí de um pedacinho de fio, tá? Bom, durante o processo, durante a transformação, a gente teve aí a formação do nitrato de cobre e a prata sólida, sendo que a solução de nitrato de cobre é uma solução de coloração azul. Então, aqui nós temos a mudança de cor.
inicialmente nós tínhamos um líquido transparente e agora ele ficou azulado. E não só essa evidência na mudança de cor foi percebida, a gente teve também aqui a formação de sólido. No caso, esse sólido que você está vendo aí na reação é a prata que antes estava ligado ao nitrato, agora ela saiu da solução e passou aí a se precipitar como um sólido, e o cobre entrou no lugar dela, ficando aí preso ao nitrato, tá? Então nós tivemos aqui uma transformação, uma reação química evidenciada não só pela mudança de cor, mas também pela formação do sólido. Legal? Nossa próxima reação é uma reação mais simples, e nela eu mostro para vocês aí a liberação de gás proveniente da reação do vinagre com o bicarbonato de sódio, tá? Essa reação é um pouquinho mais complexa porque ela possui duas etapas, né? Inicialmente aqui, ó, a gente tem o ácido acético, que é o vinagre, e o bicarbonato de sódio, que é essa substância aqui, tá? No primeiro momento, quando eles entram em contato, ocorre aí a formação do acetato de sódio, tá? E do ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, que se degrada aí em CO2 e água. E é esse CO2 aqui, ó, que a gente evidencia quando começa aí a subir na forma de gás. São as bolinhas, né? As bolinhas de CO2 surgindo na reação, tá? Então, uma reação simples também e bem fácil de evidenciar que uma transformação química está acontecendo. A gente já viu uma situação na qual forma-se um sólido, mas eu queria trazer uma reação aqui bem mais evidente, né, dessa formação do sólido, que é a precipitação do cloreto de prata. Bom, novamente a gente tem aqui, ó, o nitrato de prata, e a gente vai reagir o nitrato de prata com uma substância clorada, tá? No caso aqui dessa reação eu coloquei o ácido clorídrico, mas como eu não tinha aqui, né, por conta da quarentena tá complicado da gente comprar essas substâncias, eu vou usar o cloro ativo, né? É uma espécie de alvejante que também possui cloro na sua composição. Por que meu interesse é o cloro? Porque quando o cloro entra em contato com o nitrato de prata, o cloro se liga à prata formando o cloreto de prata, que é um sólido, né? Um sólido de cor branca. Só que você está notando aí que imediatamente esse sólido está ganhando uma coloração escura. Por quê? Porque o cloreto de prata, quando entra em contato com a luz, no caso aqui tem muita luz batendo na reação, ele imediatamente ganha essa coloração escura, tá? Então, no momento aqui, ó, nós tínhamos um líquido, nitrato de prata, e um outro líquido, que é o alvejante clorado, e tivemos aí a formação então de uma substância sólida, um precipitado sólido, que é o cloreto de prata. Evidenciamos então de fato uma transformação química. Por fim, nós temos aqui um exemplo que é a mudança de odor. Infelizmente eu não tive como fazer esse experimento para mostrar para vocês, mas eu trago aqui como exemplo a síntese de um aromatizante artificial. Esses que são utilizados aí para fazer chicletes, bombons, né, com sabores e odores de frutas, por exemplo, né? E aqui eu tenho como exemplo o ácido acético, que é o vinagre, reagindo com o etanol, que é o álcool comum. Ao entrar em contato essas duas substâncias, forma-se aí o acetato de etila, que é uma espécie de cristal, é um sólido. Só que ele não precipita, ele não forma um precipitado. Por quê? Porque o acetato de etila ele é altamente solúvel em água. A água também é formada nessa reação. Então aí o que acontece? No momento que o acetato de etila é formado, ele se dissolve na água e fica aí na forma de solução, tá? Se a gente pegar e
isolar o acetato de etila da água por um processo de destilação, por exemplo, a gente forma aí os cristais dessa substância, que é uma espécie de aromatizante artificial. No caso, essa substância tem o mesmo aroma da menta, né, que é usado aí para fazer pastilhas, bombons e por aí, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e caso vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele like e de compartilhar esse vídeo com seus colegas, tá ok? Um grande abraço aí para todo mundo e até o próximo vídeo.